Vamos falar sobre isso. Pra hoje, saudade da panquequinha de banana. 7h30 agora, eu já fiz um dia finalizado por aí. Eu fiz umas anotações de coisas dos dias. Eu fiquei esse tempinho falando e agora eu tô... Oiê, agora são acho que 8 horas. Hoje é uma terça-feira e eu não estudei nada hoje. Faz uma semana que eu tô com a sinusite atacada, tá horrível. E aí ontem, na segunda, começou a piorar muito, eu fiquei com dor de garganta. E tipo assim, top 1 dores que eu não consigo viver com é dor de garganta. E aí eu fui pro médico, tomei bezetacil, tô tomando um monte de remédio. Só que ainda assim eu não fiquei boa, sabe? Ontem eu até consegui estudar, mas hoje eu tava cansada, sabe? E com dor também. Enfim, não fiquei muito legal e acabei não estudando. E no final dessa semana eu tenho vestibular também. E não estudar me deixa extremamente ansiosa porque eu me sinto culpada por não estar fazendo o que eu deveria fazer. Só que é aquilo que eu tenho comentado muito nos últimos study vlogs. Uma coisa que sempre me afetou no vestibular é controlar o meu emocional, é lidar com todos esses sentimentos, com tudo que é causado pela ansiedade e principalmente lidar com a culpa, porque eu sinto culpa de todas as maneiras, sabe? Se eu estudo muito, eu falo, poxa, eu também preciso equilibrar com outras coisas. Se eu não tô estudando muito, me sinto culpada, falando que eu preciso estudar mais. E aí é sempre um nível absurdo, é uma cobrança gigantesca de mim comigo mesma, e isso sempre me afetou. Então eu priorizei muito ao longo desse ano tentar lidar com isso. É claro que esses pensamentos eles são muito recorrentes, até porque eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, então é uma coisa que ainda é difícil para mim controlar, mas que eu tenho controlado de um jeito muito melhor do que antes. E é isso. Tem sido melhor, mas ainda tem sido muito difícil, porque é uma coisa muito chata e é por isso que eu sei que em todo o aspecto da minha vida estudantil eu vou carregar comigo essa sensação, até porque acredito eu que eu desenvolvi ansiedade por causa dos estudos. Eu lembro que a minha primeira crise de ansiedade foi por causa da prova do vestibulinho que eu fiz para entrar na escola no ensino médio. Eu prestei para uma ETEC e eu queria muito entrar. Eu estudei e me dediquei demais. Eu lembro que foi numa viagem de fim de ano com a minha família, antes da prova, e eu passei todo o tempo estudando. Nem curti com a minha família. E eu achei que eu não tinha ido bem na prova. O resultado ia sair em determinado dia de fevereiro. E eu sabia que era aquele dia, obviamente, né? E aí eu tive a minha primeira crise de ansiedade, fui parar no hospital, fiz um monte de exame pra poder entender o que era, e depois disso foi só ladeira abaixo. Mas resumo de história, eu consegui passar na ETEC, eu fiz o meu ensino médio todo lá, e ao longo de todo esse processo, de todo o ensino médio, eu tive que lidar com inúmeras crises de ansiedade. E quando eu entrei pro cursinho, que eu decidi que eu queria fazer medicina, só piorou. Só que aí eu comecei a fazer terapia e as coisas mudaram. Então, atualmente é muito raro eu ter alguma crise de ansiedade assim. É mais essa questão de lidar com as sensações, sabe? Que ainda é muito difícil e que se eu não lidar, surge a crise de ansiedade. Enfim, eu comento muito sobre a minha relação com a ansiedade aqui no canal, porque é uma coisa que eu não vejo que é tão comentada na internet quanto eu acho que deveria ser, porque ansiedade é uma coisa que acomete muito a população brasileira e é importante falar sobre isso, tanto para não nos sentirmos sozinhos, quanto para, sei lá, tentar ajudar o outro e mostrar que existem outras coisas além disso e que é sim possível conviver com essa questão e lidar com tudo isso. Mas enfim, voltando a falar sobre o meu dia. E aí eu optei assim, né, entre aspas, por não estudar, porque como eu tenho prova no final
de semana, eu também preciso descansar. E eu tô doente. Graças a Deus não tô tanto assim, mas eu não tô me sentindo 100% bem. E eu sei que se eu fosse estudar, eu ia me sentir pior ainda, porque eu não ia conseguir render muito e ia piorar a situação. Mas enfim, descansei e isso foi ótimo pra mim. Eu vou tentar lidar agora, principalmente agora que eu tô falando aqui, com essa sensação de me sentir culpada por não ter estudado, porque foi uma coisa que eu realmente precisava fazer, e se eu não fizesse também seria pior, então eu fiz o que eu deveria fazer para o meu bem-estar. E amanhã é um novo dia, por isso que eu estou começando o vlog agora, para poder contar um pouquinho do meu dia anterior e da minha rotina noturna antes de dormir, para acordar cedo amanhã e estudar. Mas olha só, hoje eu não tava me sentindo muito bem, como eu falei, mas ainda assim eu tentei fazer as coisas tirando e estudar, pra ficar mais tranquila, sabe? Eu até tentei ir pra academia, mas eu tava com muita dor de cabeça, então aqui em casa tem uma esteira e eu fiz 30 minutos de esteira, morrendo, super ofegante. Eu acho que eu não deveria ter feito, mas eu fiz só pra liberar uma endorfina e não me sentir tão mal por não estar fazendo nada. E eu também fiquei um pouquinho mais com a minha família e foi bom, foi importante. E amanhã é um novo dia, uma nova oportunidade de fazer diferente, e por mais assustada que eu fique pelos vestibulares estarem chegando e por toda essa questão que eu compartilhei agora, é importante tentar. Eu acho que isso é uma coisa que mudou muito o meu pensamento nessa nova fase da minha vida como vestibulanda, porque antigamente, quando eu errava ou eu não seguia a minha rotina 100%, eu não queria recomeçar. Eu ficava dias e dias só assistindo série e sem querer fazer nada, porque eu achava que se eu errei uma vez, eu não podia recomeçar. Isso é uma coisa que mudou muito, porque eu sei que se um dia não der certo, tipo, o dia de hoje não deu certo, aquilo que eu queria fazer, amanhã é uma nova oportunidade, tá tudo bem começar de novo, tá tudo bem voltar e fazer aquilo que você precisa fazer, mesmo que você não tenha conseguido fazer no dia anterior, sabe? É como academia. Antes eu pensava que, nossa, eu fiquei 3 dias sem ir pra academia, essa semana eu não vou mais. Só que não é assim que funciona, sabe? Não é só porque você errou um dia que você vai levar isso como uma verdade absoluta para todas as outras coisas e vai parar de tentar e desistir ali no meio do caminho. Não, nós somos seres humanos. Nós vamos errar, vai ter dias que a gente não vai conseguir fazer tudo. E isso não significa que seja uma oportunidade para desistir. É justamente uma oportunidade para você recomeçar e continuar de onde você parou, literalmente. Enfim, quase 10 minutos falando. Eu vou me organizar agora. Eu fiquei esse tempinho falando e agora eu tô super ofegante e com dor de cabeça, sabe? Meio zonza. Eu te odeio sinusite. Fui lá embaixo buscar um soro. Quem tem problemas respiratórios como eu vai entender a necessidade de ter um soro com frequência em casa pra poder fazer lavagem nasal, porque não tem como sobreviver sem isso daqui, sério. Só que eu sou muito teimosa, porque eu tenho que fazer isso umas 5 vezes por dia e eu raramente faço, só quando eu tô doente mesmo, então vou fazer. Bom, hoje é um dia meio atípico, porque eu não segui minha rotina certinho, mas como eu gosto muito de seguir rotinas, vou seguir a minha rotina noturna. E aí agora são 8h30, e o que eu vou fazer? Eu já tomei banho, mas eu vou lavar meu rosto, vou lavar o meu nariz, e aí já tirei também todos os meus anéis, vou trocar de roupa, colocar um pijaminha. E eu sempre deixo a minha escrivaninha organizada. Na verdade, eu tenho que guardar o coisa do carregador ali. E aí eu vou arrumar minha cama, pegar meu livro e vou ler um pouquinho. Mas meu namorado me deixou o Switch dele, então acho que eu vou jogar. E é isso. E fazer skincare também, da noite, que é uma coisa que eu tenho pulado e tenho feito muito mal, principalmente nessa fase que eu estou mais nervosa. Outra coisa que eu gosto muito de fazer de um dia pro outro é planejar os meus estudos à noite, quando eu termino de estudar. E aí já tá aqui planejado tudo que eu tenho que fazer amanhã. Na verdade, tá faltando algumas coisinhas. E aí, eu já deixo todo o material que eu vou usar bem organizadinho em cima da mesinha, como eu falei. Organização é um precedente para você poder ser produtivo. Então, não tem como você querer ser produtivo se você não se organiza, tanto em questão de planejamento quanto organização do ambiente. São coisas fundamentais para você fazer as coisas acontecerem.
Coisa que eu esqueci de comentar e que faz muito sentido pra mim é quando vai chegando esse finalzinho de noite, eu e os meus pais colados aqui, reta final, eu fiz calendário pra enfiar em tudo quanto é lugar, pra poder me organizar e me atentar a todas as datas que são importantes, enfim. O que eu gosto de fazer? Desligar as luzes e ficar assim num ambientezinho mais escuro, me preparando pra dormir de fato, sabe? Então eu desligo a luz normal daqui de cima e deixo só uma luminária acesa, que é a luminária que eu vou usar pra poder ler o meu livro antes de dormir e no caso jogar um pouquinho também. E isso tem sido muito bom, porque o meu cérebro, ele já começa a entender que tá na hora de se preparar pra dormir. Por isso que a filmagem tá um pouquinho ruim também, é porque eu tô praticamente no escuro, mas é uma coisa muito boa de se fazer e que eu recomendo bastante. É já ir desacelerando, sabe? Diminuindo o uso do celular, colocar um pijama, diminuir as luzes, separar um bom livro para ler. Isso são coisas que ajudam bastante na rotina noturna para você conseguir acordar cedo, porque, por exemplo, são 8h30 e aí eu já deixo tudo isso programado, eu já vou pegando no clima de dormir, sabe? Ó, a mesinha já está praticamente organizada, meu livrinho do devocional, só tenho que pegar minha Bíblia pra já deixar aqui. E esqueci de já deixar minha garrafinha cheia, mas não tem problema. Amanhã eu coloco água. E aí, ó, tudo arrumadinho. Notebook aqui, não fica nenhuma bagunça em cima da mesa, só o que eu realmente preciso. Aí aqui tem o iPad, meu coisa, e eu vou guardar esse carregador aqui. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not do Com pijaminha na paleta da coxa da cama. 'cause you're not here. It's been way too long. O Tino também já restou da rotina noturna dele, já tá pronto pra dormir, né, Tino? Dá boa noite. Lindo. Esse é o livro que eu estou lendo todos os dias antes de dormir. É o segundo livro de Game of Thrones. Eu estou na página 133, tá na parte da Daenerys. E eu gosto muito dos livros. Eu vou tirar meu aparelho que não dá. E eu gosto muito dos livros de Game of Thrones, mesmo estando no comecinho do segundo livro, porque a história é contada de uma forma muito diferente da série e você consegue conhecer de verdade os personagens, o que é muito legal. Porque assim, para quem tem curiosidade de ler, cada capítulo do livro é contando alguma história dos personagens, então tem uma visão geral sobre todo mundo, sabe, ó. Aqui tá falando do Theon, não sei falar o nome dele. E aí, ó, tem todo mundo, todos os personagens da série aparecem aqui, cada um tem um capítulozinho e vai contando. No começo, da primeira vez que eu tava lendo o primeiro livro, é meio estranho, porque, por exemplo, acontece um acontecimento, assim, chocante, sei lá, com Jon Snow. E aí o capítulo dele acaba e você vai ver a história de outra pessoa e você só vai ficar sabendo o que vai acontecer com ele lá pra frente, quando aparecer de novo. E eu lembro que quando isso acontecia, eu ficava muito curiosa, eu pulava, tipo, o capítulo seguinte, que era de outra pessoa aleatória, e seguia pra onde tava falando dele, pra ver o que acontecia. Aí eu ficava curiosa, né? Aí eu pulava, fazer o quê? Mas isso nunca prejudicou a leitura nem nada, e é muito legal. Enfim, e aí eu tenho esse marca-página aqui, que é uma espadinha, muito fofo. E é isso, é um livro muito grande. E quando meu namorado ele me deu os 2 primeiros livros que eu queria muito. Ele falou assim, ele já leu todos os livros, né? Todos os que foram lançados. E aí ele falou assim, os livros são grandes e as letras são muito pequenininhas, então você se prepara para uma aventura muito grande. E eu não tinha noção disso, porque se você comparar com outros livros, a letra é realmente muito pequena. E o livro é um calhamaço gigantesco. Mas vale muito a pena a leitura. Você fica, tipo, um bom tempo lendo, mas é muito gostosinho. Pena que não tem um final, né, George? Você precisa escrever o final de Game of Thrones para que seja muito melhor do que foi aquele final da série. Quem assistiu Game of Thrones, comentários sem spoilers aí nos comentários. Por favor, vamos falar sobre isso. Bom dia. Agora são 6h20. Era pra ter acordado 4h30, principalmente pela hora que eu fui dormir.
Nossa, aqui tá muito escuro. Só que eu ainda não estou me sentindo muito bem. Então, eu quis levantar um pouquinho mais tarde mesmo, porque eu tô cansada. E aí, agora eu vou preparar meu café da manhã. E tem um gatinho aqui miando. Garrafinha cheia pro dia começar bem. Hoje eu vou fazer o meu leite nesse copinho aqui, nem dá pra ver. E um pãozinho assado, porque minha banana tá madura demais pra fazer a minha panquequinha. Isso daqui fica muito bom. Coloca um pouco de azeite no pão, um fiozinho e um pouco de orégano e assa. Fica muito gostoso. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never. E o que temos para hoje é saudade da panquequinha de banana e pão assado. E aqui tá o meu leite. Eu tomo leite em pó com cacau 50% e água. Fica muito gostoso. Eu não tomo café porque eu já tenho ansiedade, né? E se eu tomar café eu vou ficar mais pilhada ainda. E quando eu passei na nutricionista, eu tomava chocolatado, só que não é nada saudável, né? E aí nós mudamos para essa combinação e é uma combinação bem gostosa. Eu recomendo, viu? And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine. Me perguntaram no outro vídeo qual é o jornal que eu leio, e é esse daqui, o The News. Eu divulgava bastante lá no Instagram, tem até o link, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu leio ele todos os dias e ele tem as informações mais importantes, os acontecimentos mais impactantes, que são importantes ficarmos sabendo. E ele é muito bom, sério. Eu gosto de ler todos os dias de manhã, não enquanto eu tomo meu café, porque eu tô fazendo meu devocional, mas eu sempre tiro um tempinho pra ler e vale muito a pena. Informação nunca é demais, né? A gente precisa estar ligado. Então, eu vou deixar o link, se inscrevam, ele é gratuito, chega todos os dias no seu e-mail às 6 e 7 da manhã. São 7h30 agora, eu já fiz meu skincare, já coloquei roupa pra ir pra academia pra não falhar no treino, porque eu preciso disso pra liberar endorfina e conseguir seguir com os dias. Eu já tô bem melhor, graças a Deus. Tomei o remédio agora e eu não tô mais com dor de cabeça. Minha garganta também não tá mais doendo, então acho que eu já estou 100% bem. E agora eu vou começar os estudos. Eu não vou filmar nada por enquanto, porque eu tenho que colocar meu celular pra carregar. Mas vou começar fazendo revisão no Anki, depois eu vou resolver uma prova antiga. E depois eu vou fazer várias listas de exercícios até dar o horário de ir pra academia. E aí, basicamente isso. E eu tinha mais alguma coisa pra falar, mas eu esqueci. Ignorem o barulho dos gritos. Eu moro atrás de uma escola e tá tendo aula de educação física. E aí as crianças estão gritando. Quase terminei os estudos da manhã. Fiz muita revisão no Anki, muita questão de prova antiga. Eu já vi a minha relação de acertos e de erros e agora eu vou corrigir aprofundadamente a prova. E é isso. Aí logo em seguida que eu terminar de corrigir a prova eu vou pra academia, depois é almoço, depois eu vou descansar um pouco e aí eu volto pra fazer as questões. Eu falei que essa manhã eu tinha que resolver bastante questões de lista, só que eu acabei nem fazendo. Eu dei prioridade pro Anki e pra prova antiga. E é isso. Até que foi bastante coisa, foi cansativo, mas deu certo. E aí agora eu vou pegar... Na verdade, tipo, fazer o contrário. Eu vou usar 30 minutos pra poder fazer a correção da prova antiga que eu fiz, que eu resolvi. E 30 minutos pra fazer alguma lista. Ou seria melhor eu ir direto? Acho que eu vou direto. 1 hora, né? Sem quebrar, pra não ter que voltar depois. E é isso. Tô confusa. Então, bora lá, fazer o que precisa ser feito. I'm not gonna lie, but your problems are bigger than mine.
da manhã, graças a Deus, eu estou cansada e com fome. Mas eu vou botar uma calça leg pra ir pra academia. Estou ansiosa hoje pra ir treinar, porque a sensação depois do treino é muito boa. E nessa época de muita ansiedade, tem sido muito importante pra mim fazer exercício físico. E aí, é isso. Vou colocar meu notebook pra carregar, descer as coisas do café da manhã que ainda estão aqui. E eu tô feliz porque ontem eu não fui nada produtiva, como eu comentei com vocês, mas hoje eu fui super produtiva e isso me deixa extremamente feliz. E eu quero compartilhar aqui um pensamento que o meu namorado comenta muito comigo quando eu falo, ai, eu sinto que eu tô estudando muito pouco, eu precisava estar fazendo mais. Porque, por exemplo, essa manhã foram 4 horas de estudos. E nessas 4 horas eu só fiz 2 coisas. Eu revisei no Anki e resolvi uma prova antiga e corrigi. E no meu ver, isso é pouquíssima coisa. Eu deveria estar fazendo muito mais do que isso. Só que assim, o meu namorado sempre me diz: foca em qualidade ao invés de quantidade, porque quanto mais você priorizar fazer o que você está fazendo bem feito, e isso em todos os aspectos da sua vida, você vai começar a ver os resultados. E se você ficar focando em só fazer muitas coisas de uma vez só, você não vai conseguir ter bons resultados nessas várias coisas, porque você vai ter que estar dividindo a sua energia em várias competências diferentes que vai acabar atrapalhando o seu desenvolvimento. Isso serve para os estudos também, principalmente quando você está num momento como o meu, de, por exemplo, ontem eu estava doente e não estudei nada, então, assim, foi um dia 0, e hoje é como se fosse o dia 1. Não tem como eu querer chegar acordando 4 horas da manhã, fazer 1 hora de revisão no Anki, já resolver uma prova antiga em 1 hora, uma prova antiga não inteira, né, é metade que eu tava resolvendo. Enfim, não tem como, e ainda mais para poder corrigir essa prova antiga que leva um tempo a mais, dependendo da quantidade de questões que você errou, que você acertou só porque chutou. Então, é importante ter um tempo de qualidade muito maior para você dar prioridade para essas coisas que são importantes para você conseguir ver o resultado. Então, por mais que você tenha feito pouca coisa, mas se você fez com qualidade, dando o melhor de si, isso é mais do que suficiente. E eu tenho tentado colocar isso na minha cabecinha pra poder não vir com aquela sensação de culpa que eu vivo carregando, e tem sido útil. Enfim, tô falando demais, vou me arrumar e vou pra academia, depois almoço, descanso e aí eu volto a estudar lá pras 2 horas. Eu acho que hoje eu vou ter que dar uma saidinha com a minha tia bem rápida, então eu acho que eu vou começar a estudar 2 horas, mas se eu não sair eu volto umas 1h30 por aí, dependendo de como eu vou estar pós-academia. E também estou feliz porque estou me sentindo muito melhor, e ficar doente é horrível, realmente. A coisa mais importante que a gente tem na nossa vida é a nossa saúde, e é uma coisa que eu não tenho priorizado na frequência que eu deveria, sabe? Porque eu já tenho sinusite e rinite, e são problemas muito chatinhos, principalmente por eu morar aqui em São Paulo, porque o clima tá sempre afetando essas minhas condições, e eu acabo não cuidando disso, igual eu comentei ontem, preciso ficar fazendo lavagem nasal, e eu não faço. Enfim, muitas coisas. Agora eu vou lá, senão eu vou me atrasar mais ainda. Chegou roupinhas da Urbane, que eu já abri pra dar uma espiadinha, mas eu vou mostrar pra vocês as peças que eu pedi. E veio muita coisa linda! Primeira peça que eu pedi foi esse moletom escrito You Are, e ele é a coisa mais... Ai, meu cabelo! A coisa mais linda. Ele tem uma touca aqui, acho que dá pra perceber, e ele é na cor creme. É muito lindo e ele é bem quentinho, ele é super confortável. É um tecido bem gostoso e eu amei. Também pedi essa t-shirt com essa estampa praiana. Eu achei ela uma gracinha e é uma cor bem diferente. Eu nunca tive nenhuma roupa na cor dessa camiseta, em terra, né? E ela... Preciso começar falando dessa calça, que ela é linda. Sério, eu amei essa parte da frente. E ela serviu direitinho. Tem o bolso atrás. Ainda tá com a etiquetinha da Urbane, que tem bolsa aqui. E ela é linda. Eu tô querendo desapegar um pouco de jeans. E essa daqui, ela caiu com uma luva. Eu amei. E a cor dela é maravilhosa também. Ó o Crocs ali embaixo. E aqui em cima eu tô usando um body.
Eu achei ele bem bonitinho no corpo, mas eu achei que seria diferente. Ele tem um detalhe aqui nas costas que eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó, a calça aqui atrás, ela tem esse cortezinho que eu achei bem bonitinho. E o body tem essa linhazinha que tá com a etiqueta presa. Uma gracinha também. Que eu amo comprar na Urbane, que são roupas de academia. Fica a coisa mais linda. Eu pedi esse lookinho aqui. Ele é um conjuntinho. E ele tem um detalhe aqui atrás, que é meio abertinho. Tô de sutiã. E na perna também tem. Na perna tem esse detalhe. E eu também pedi mais uma legging preta, igualzinha a essa, porque legging é uma coisa que sempre precisa e na Urbane que vale muito. Bom, agora eu vou desconectar todos esses fios que eu coloquei pra carregar iPad, a caneta, um notebook e começar os estudos. Not doing well. Don't know where you are. 'Cause you're not. Agora, e eu vou dar uma dica para aqueles dias que você tá com preguiça ou quer procrastinar os estudos e não sabe o que fazer. Você pega um pedacinho de papel, um bloquinho de notas, qualquer coisa que seja, uma caneta e aí você vai anotar alguns horários. Eu acho que eu já expliquei isso aqui em algum vídeo, mas se eu não expliquei, tem um post lá no meu Instagram, @AndaLimeStudies, falando sobre blocos de estudos, que é basicamente o método que eu utilizo. É o método Pomodoro, só que eu aumento ele pro meu tempo. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Tenho que estudar biologia, fazer questões de química, questões de matemática, assistir uma aula de matemática, tenho uma redação para fazer e questões de simulado para resolver. Isso até a noite. Então, são mais ou menos 5 horas de estudos agora. E eu vou dividir essas 5 horas em blocos, em horários separados. Então, para algumas matérias que eu sei que eu levo mais tempo, eu vou colocar 1 hora. Para aquelas que eu sei que eu sou um pouco mais rápida, eu vou colocar 30 minutos ou então 45. E eu vou organizar tudo isso nesse papel com pequenos intervalos, só para dar um respiro e eu não me sentir tão sufocada. Então, o que eu vou fazer? Já tô aqui com o bloquinho e a caneta, como eu falei. Aí, por exemplo, eu vou anotar. Eu vou começar agora com 1 hora de questões de biologia. Aí eu anoto aqui 1 hora, embaixo eu coloco a matéria, não sei se vai dar pra enxergar, mas daqui a pouco eu mostro direito. E aí eu faço uma linha pro lado e coloco, tipo, intervalo de 5 minutinhos. Que é pra dar aquele respiro, mexer no celular, beber uma água, ir no banheiro, preparar um lanchinho. E aí depois disso eu vou colocar 30 minutos pra resolver as questões, eu coloco só um quezinho. Aí, desses 30 minutos, eu não vou pegar intervalo nenhum, eu vou direto pra... 2 minutos de intervalo, pra não ficar sofrendo. 1 hora de química. Depois de 1 hora de química, 5 minutos de intervalo, e eu vou pra 1 hora de matemática. Acho que eu vou abrir esse 1 hora de... Não. Eu posso, por exemplo, abrir esse 1 hora de matemática para, tipo, estudar matemática por 1 hora, mas aí eu divido 30 minutos fazendo exercícios e 30 minutos de aula. Enfim, você vai utilizando esse método e vai organizando da melhor forma possível para você, o que funciona para você. Enfim, eu gosto muito de utilizar ele para os dias que eu estou com preguiça, porque eu sinto que fica mais leve, tudo fica mais fácil. Enfim, 1 hora de bio, aí vai ter 5 minutos de intervalo, eu vou fazer 30 minutos de questões de simulado. Eu coloquei 2 minutos de intervalo só pra colocar, porque eu acho que eu consigo seguir direto. Aí depois eu vou pra 1 hora resolvendo questões de química, aí depois mais 5 minutos de intervalo, aí 1 hora de matemática, depois 5 minutos de intervalo, 1 hora de redação e depois mais 30 minutos resolvendo questões. Eu deixo esse bloquinho aqui, ó, abertinho na minha frente. Conforme eu for passando, eu só dou um checkzinho e fica muito mais fácil. Esses esquemas que você cria ao longo dos estudos ajuda muito na sua produtividade, porque você sente que é pouca coisa para fazer. Só que é muita, só que você sabe que você dá conta porque tá organizado. E é por isso que eu sou a maior fã de organização que pode existir, sério. Eu acho que não tem como existir sem ser organizado. E aí, agora eu vou abrir as minhas questões de biologia pra fazer. Eu tenho bastante. Abri o negócio errado, gente.
E aí, nessas 1 hora, o que eu faço? 40 minutos para resolver as questões e 10 para poder corrigir. Quem sabe? Deixa eu ver, eu fechei o caderno que não era pra eu ter fechado. Coisa que eu estou gostando bastante de fazer. Eu fazia isso muito antigamente, só que aí eu parei de comprar velinhas aromatizadas e aí eu acabei deixando de lado. Mas eu adoro sempre ter uma velinha com um cheirinho bem gostosinho e deixar ela acesa enquanto eu estudo. Eu acho que fica um climinha super gostoso e, sei lá, eu me sinto motivada a estudar. E eu desliguei a vela. Parabéns. Vamos tentar a próxima. Aproveitando esse momento, eu quero pegar uma dica com vocês que me acompanham aqui. Compartilhe aí nos comentários alguma coisa que você faça antes de começar a estudar, quando você tá com preguiça de estudar. Eu sei que tem vários esqueminhas e eu adoro ficar sabendo dessas pequenas táticas que a gente pode fazer nos estudos quando você tá com zero vontade de estudar. E eu sei que pode ajudar muita gente, eu sei que você conhece e faz alguma coisa que te ajuda. Então compartilha aí pra gente começar a fazer todo mundo junto, todo mundo estudar, mesmo naqueles dias que zero vontade. Então, fiz um bloco, não de 1 hora, fiz só a metade. Vou continuar as questões aqui. E aí, já fiz a correção também da outra parte que eu fiz, só que eu tô com fome. E aí, eu tava querendo ir lanchar. E outra dica legal é que, assim, nesses dias que você, qualquer coisinha vem pra poder te distrair, pra você querer parar de estudar, você faz pequenas promessas consigo mesmo. Então, por exemplo, eu preciso terminar esse bloco antes de lanchar, porque senão eu vou acumular e vai ficar ruim pra mim. O que eu vou fazer? Eu só vou ir comer, matar a minha fome quando eu terminar de fazer essas questões e corrigir. E aí vai ser tipo a minha premiação por ter feito isso, sabe? Aí eu preparo um lanche, volto, fico tranquila e continuo seguindo. Então você se dá mini recompensas, faz esses joguinhos mentais pra continuar seguindo o ritmo. Finalizei as questões e aí eu peguei esse caderninho aqui que tem uns post-its bem velhinho e fiz umas anotações de coisas que eu errei nos exercícios e esses 3 post-its eu vou colocar lá naquele caderninho do conhecimento que eu usei hoje quando eu tava na academia enquanto eu andava de esteira, e aí eu sempre fico revisando esses assuntos. E eu queria aproveitar esse momento para pedir desculpas pela barulheira que esse vídeo está. É moto passando, é quadra de escola com um monte de criança gritando durante a aula de educação física, é barulho de serra. Parece que eu moro no meio de, não sei, uma construção de uma escola e uma bagunça inteira. Enfim, desculpa, eu não tinha me atentado enquanto eu estava gravando que estava tão barulhento assim, porque afinal de contas morar em São Paulo é você viver no meio dessa bagunça. E é isso, né? Seguimos com a vida. Acabei que eu peguei o embalo dos estudos e nem quis ir comer no horário que eu falei que eu ia. Então agora só tá faltando matemática e redação para eu estudar. E aí finalizo. E eu comi tapioca agora no lanche. E vou começar agora fazendo uma redação. Tô cansada. E é isso. E aí o dia finaliza. Um dia finalizado por aqui, graças a Deus. Tô muito feliz. Hoje foi um dia bom. E é isso, alimentar bons pensamentos, criar expectativa pro dia de amanhã e acreditar que tudo é possível. E vou aproveitar para finalizar o vlog por aqui. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado e que de alguma forma eu tenha te motivado, te ajudado nos estudos ou então numa rotina mais organizada, enfim. Espero mesmo que você tenha gostado e se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de comentar o que você achou e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @AnaliMistério.